Olá pessoal, tudo bem? Eu quero complementar o conteúdo que a gente está aprendendo. A gente falou sobre raízes quadradas, né? E já falamos sobre frações por bastante tempo. Mas eu preciso complementar, então, raízes quadradas das frações, né? A gente vai ver aqui e no final eu vou complementar com uma informaçãozinha importante também. Então, agora que entendemos o que é uma raiz quadrada, vamos aplicar em frações? E aqui, então, tá algumas informações importantes. Para obter a raiz quadrada de uma fração, devemos extrair a raiz quadrada do numerador, que é a parte a parte de cima da fração, e a raiz quadrada do denominador, que é a parte de baixo da fração. Então, olhem aqui no exemplo. Exemplo A, a raiz quadrada de 9/25. Eu preciso entender que, na verdade, eu vou ter a raiz quadrada de 9 e a raiz quadrada de 25. E o resultado disso é uma fração com numerador 3, porque a raiz quadrada de 9 é 3, e denominador 5, porque a raiz quadrada de 25 é 5, tá? Outro exemplo, raiz quadrada de 4/81. A gente faz a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 resulta em 4, lembram? E a raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81, tá? Agora, só para finalizar o conteúdo de potência e raiz, para que vocês não acrescentem ao que nós já aprendemos há uns meses atrás sobre expressões numéricas, tá? Quando eu tenho uma expressão numérica, o que é uma expressão numérica? São várias operações juntas, tá? Se na operação numérica, numérica, tiver potência e raiz, a gente precisa respeitar a ordem correta para a resolução. Para encontrar o resultado de uma expressão numérica, precisamos respeitar a seguinte ordem de resolução. Primeiro, resolvemos potência e raízes na ordem em que aparece. Depois, as multiplicações e as divisões também na ordem em que aparecem. E, por fim, as adições e subtrações. Eu destaquei aqui, importante, isso é bem importante vocês terem daqui a pouco até numa contracapa do caderno, de rascunho, alguma coisa de referência, aliás, como uma colinha, porque é bem importante. Não esquecendo que operamos primeiro o que vem entre parênteses, depois o que estão entre colchetes e, por fim, o que está entre chaves, tá? Então, isso aqui vocês já aprenderam lá no 5º ano, mas agora com a potência e a raiz, a gente precisa lembrar que são operações e que elas podem aparecer numa expressão numérica. Aqui eu coloquei um exemplo, então, para a gente seguir e perceber o quanto é importante, né? Na verdade, perceber a resolução. Não vou mostrar da forma errada, mas se vocês quiserem testar, fazer numa ordem errada para confirmar que não dá certo, né? Mas aqui, então, a forma correta de se resolver. Eu incluí chaves, colchetes e parênteses para ficar uma coisa mais completa, tá? Mas não falei sobre frações. Mas as frações são um número, né? Então, poderiam estar aqui no meio, só interferindo nas questões de necessidade de um MMC ou coisa parecida. Mas não vamos falar sobre isso agora. Então, seguindo a regra que nós acabamos de ver, tá? O que eu vou fazer? Olha só, eu tenho aqui a potência de
5 ao quadrado e tenho a raiz quadrada de 25 e também tenho 2 ao quadrado. Então, a expressão, vamos fazer a leitura, né? 1 mais 2 vezes 4 mais 3 vezes 40 menos 5 ao quadrado, menos raiz quadrada de 25 vezes 2 ao quadrado menos 70. Mas nós temos que respeitar parênteses, colchetes e chaves e a ordem das operações. Primeira coisa que eu fiz aqui, então. 5 ao quadrado, a gente sabe que é 25. Raiz quadrada de 25, a gente sabe que é 5. E 2 ao quadrado é 4. Ok, vamos para a próxima linha. O que a gente faz primeiro? Agora, a gente tem que ver que a gente precisa resolver o que está dentro do parênteses, porque não tem mais nenhuma outra, não tem potenciação nem raiz dentro do parênteses ou fora que eu tenha que respeitar e fazer primeiro, né? Então, o próximo passo é parênteses. 40 menos 25, que a gente tem aqui, então. Quanto é que dá 40 menos 25? Certo? Aqui, então, 15, isto. Seguindo, então. Agora, tirei o parênteses, ainda tenho colchetes, mas antes dos colchetes, eu tenho uma multiplicação aqui dentro. Eu preciso respeitar primeiro a multiplicação, então, eu vou primeiro resolver esse 3 vezes 15. E aqui eu fico com 45. 45 está resolvido. Eu tenho aqui colchetes, então eu vou resolver agora o quê? O que está dentro do colchete. Seguindo pela regra, o que está dentro do colchete, eu faço 4 mais 45, nós ficamos com 49, tirando 5, a gente fica com 44. Então, temos a resolução do que estava dentro do colchete, posso eliminar o colchete e tenho 44. Agora, eu tenho que respeitar as chaves, mas dentro delas eu tenho uma multiplicação. Primeiro a multiplicação e depois a soma. Vou fazer 2 vezes 44 e eu fico com 88, mais o 1 que eu já tinha, e dentro das chaves eu preciso resolver isto primeiro. Então, eu fico como 89, que é o resultado de 1 mais 88, tá? Vai multiplicar o 4, que já estava fora das chaves, e subtrair o 70. Agora, o que eu vou fazer? Vou seguir a regra ainda. 89 vezes 4 fica 536. Subtraindo 70, eu tenho, então, como resultado, 286. Se nós fizermos qualquer coisa fora desta ordem, nós não chegaremos ao resultado correto. É super importante ter essa percepção e respeitar esta regra. Aqui, então, um exemplo de uma expressão numérica envolvendo potenciação e raiz, que vocês precisam memorizar essa regra, essa ordem correta. Na sequência, teremos, então, exercícios de fixação do conteúdo, tanto de raiz de fração quanto de expressões, certo? Um abraço, então, até a próxima.